Bom, vou compartilhar aqui algumas leituras que para mim foram e são muito importantes ainda, porque eu sempre revisito. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Inteligência no Universo. A primeira edição dele, se não me engano, é de 1965. Ele é uma... Aqui no Brasil, essa edição é de 72, mas... 1966, a primeira edição. Tradução para o português do Frei Ireno Antônio Berticelli, em 1970. É um livro fantástico. Se eu tivesse que salvar um único livro da minha biblioteca, possivelmente seria esse, porque ele é muito completo. Ele começa desde a história natural, a formação do universo, né, as teorias para a formação do universo, até o surgimento, né, das primeiras estrelas, as galáxias. E aí ele vai explicando, né, o conhecimento da época, o que são as galáxias, como é que funciona a composição, as estrelas, né, a natureza das galáxias, das estrelas, e aí a formação planetária, o surgimento da vida na Terra, a possibilidade de vida em outros planetas, e também ele vai, aí começa a especular sobre as possibilidades para o futuro, né? Ele começa a falar sobre tecnologia, os projetos da atualidade, e faz uma projeção para o futuro. Por exemplo, na página 280, ele fala sobre a internet, né? Em 66, ele dá uma explicada de como é que vai funcionar, porque tanto o Roger McGowan como o Frederick Ordway III, um americano e outro inglês, se não me engano, eles trabalhavam com telecomunicações. Um era da NASA, outro era da Agência Espacial Inglesa. Então eram caras muito bem informados, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, essa passagem que interessante, ó. Depois você pode dar um pause aí e ler, mas eu vou dar uma lida rapidinho aqui, ó. Um dos mais importantes marcos na história da computação é o atual desenvolvimento de dispositivos digitais de transmissão de dados, o que permitirá a instalação de enormes redes integradas de computadores. Num futuro não muito remoto, milhares de computadores digitais de finalidades gerais estarão interligados pelas redes gerais de computação por telefone e microondas, produzindo deste modo uma possibilidade de computação paralela nunca dantes alcançada. E aí ele vai explicando, né, como é que vai funcionar a internet, né, os sistemas de o pensamento nos computadores, né, que ele chama aqui os sistemas de redes neurais, né. Então eram pessoas que trabalharam no desenvolvimento e aí fazem especulação sobre características, por exemplo, da inteligência extrasolar, de possíveis o desenvolvimento de possíveis civilizações, né, extraterrestres, mas de uma maneira muito responsável, muito analítica, científica, digamos assim, né? Não seria o termo certo científica, mas a partir uma análise feita por cientistas a partir de uma perspectiva, né, bastante consistente no que existe na natureza, né? Enfim, a possibilidade de vida em outros lugares é muito grande, de fato, né? E é muito bom o livro. Aqui temos um outro clássico também, ó. Tá bem surrado, porque já foi muito pro campo, já foi lido e relido e trabalhado. Foi um presente da minha mãe, que me deu em 1996 esse livro, e do Carl Sagan, Pálido Ponto Azul, uma visão do futuro da humanidade no espaço. Portanto, ele é atemporal. Ele também tem essa pegada de explicar a história natural, né, o desenvolvimento das teorias e tal, o que a gente pensa sobre o mundo do ponto de vista, né, da astronomia, da ciência, da biologia, da química, da física. Mas de uma maneira assim, ele trata isso de uma maneira muito elegante, tem muita informação, né, muita ilustração, é super bem ilustrado, né. Essa aqui é uma imagem da Terra vista pela
pela Voyager, né? No último momento assim de visibilidade, a Voyager voltou para trás e a sua câmera e fez essa foto que coincidentemente aparece a Terra pairando num raio de luz, né? Que deu origem ao nome Pálido Ponto Azul. E é um livro assim muito bom mesmo, muito bem ilustrado, fantástico, as Voyagers, né? Que ele fez parte das Voyagers, do programa das Voyagers. É um livro assim fantástico, muito bom. De 1996, é o último livro de Carl Sagan, foi publicado no ano que ele morreu, mas é um livro que não sai continua muito moderno, traz uma perspectiva fantástica das atuais missões espaciais, como elas estão acontecendo, como elas foram previstas para acontecer. Aqui é uma imagem do Hubble, né? Ainda preso no ônibus espacial, o pessoal trabalhando aqui no concerto dele em 1993, provavelmente essa foto, porque foi quando fizeram o concerto da miopia do Hubble. Aqui é a Austrália, o cabo nordeste da Austrália. Maravilha. Temos outros clássicos aqui, né? Esse daqui é um clássico da literatura também, já é uma outra pegada mais moderna, apesar de ser, acho que, anos 70, 80, né? Tom Wolfe, Os Eleitos, do Tom Wolfe. Os Eleitos é uma referência aos 7 primeiros astronautas do projeto Mercury. E aí ele conta como era feita as seleções, onde estavam quem era quem, onde estavam trabalhando, a criação da NASA, antes era a NACA, onde trabalhava o Armstrong. E aí conta todas as histórias, assim, os bastidores, com uma linguagem muito jovem, muito coloquial, até um pouco estranha no início, sim, uma coisa bem estadunidense, aquela coisa meio bem coloquial mesmo, que foi meio comum nessa época nos Estados Unidos, uma literatura assim, eu não sei nem dizer qual é o nome, mas é muito bom. É impressionante como nessa época do desenvolvimento dos foguetes, dos aviões foguetes, né, como o X-15, pilotado por Armstrong né, a quebra da barreira do som, né, pelo Chuck, fugiu o nome dele aqui, a barreira do som foi quebrada. Chuck, aqui são as minhas Chuck Yeager, X-15. Chuck Yeager, por isso que é bom, né? A gente sempre lê anotando as coisas, porque aí a gente acha as coisas depois fácil. Temos aqui também esse livro, eu recomendo, ele é bacana, do Laurence Berggruen. Ele escreveu também uma biografia, uma viagem Ele escreveu sobre a circunnavegação de Fernão de Magalhães, é um livro muito bom também que eu li. Mas esse daqui é bacana, porque ele é jornalista e ele vai acompanhar os bastidores das equipes que trabalharam nas diferentes missões marcianas, né, dos anos 1990, 2000. Então, é um livro de bastidores, também é uma linguagem bem simples, coloquial, jornalística, feita para o grande público, mas bem interessante. Aqui temos um clássico também, o Primeiro Homem, né, do James Hansen. A biografia talvez uma das mais completa de Neil Armstrong, né? Muito bom livro também, muito bom, excelente. Foi feito um filme também a respeito, né? Eu li ele em junho de 2019. Muito bom esse livro. Temos aqui também esse livro já mais moderno do Scott Kelly, né? Um Ano no Espaço, ele ficou junto com o Misha, ficou um ano no espaço lá na Estação Espacial Internacional. Ele tem um irmão gêmeo, também astronauta, que ficou em terra. Ele é
astronauta, e ele fala nesse livro aqui, ele fala desse livro aqui, que foi esse livro que fez com que ele virasse a chave na vida dele e quisesse se tornar um astronauta. Então, até então, ele era um mau aluno e tal. E quando ele lê esse livro aqui, por acaso, ele desperta o interesse e passa a estudar e seguir a carreira e vira um piloto de caça e depois um piloto de teste e um astronauta. Muito interessante, muito interessante. Também tem outros, né, tem outros livros de Deus Sábios e Túmulos, também é um livro fantástico, né? A história da arqueologia, fantástico esse livro aqui. Esse livro aqui também é um livro bacana. Você está aqui, é também para o grande público, mas uma linguagem assim deliciosa. É um livro muito bom. Ele traz muitos dados, muitas informações assim sobre o universo, de uma maneira muito acessível, gostosa. Recomendo bastante, fortemente. Temos aqui, né, da época do Mourão, a história da conquista espacial, né? Astronáutica do sonho à realidade. Ele é bem completo até uma determinada época, né? Que é quando ele ainda cobre todos os lançamentos. Hoje em dia seria muito difícil um livro cobrir todos os lançamentos realizados até então. Mas eu não lembro qual é a data de publicação da primeira edição desse livro, mas ele é bem completo até essa época. Mourão ainda era vivo, claro. Aqui tá. Vixe, cadê? Impresso no Brasil, 1999. Então, até 1999, esse livro cobre, assim, basicamente todos os lançamentos espaciais, né? Pelo menos os mais importantes, né? Aqui temos aqui também, ó, esse livro, porque assim, para a gente entender a astronomia, às vezes a gente tem que entender o que aconteceu antes, como foram, né, para uma compreensão consistente do que está acontecendo, você precisa voltar para o passado. Então a quarta parte do mundo é a história do, entre outras, é a história desse mapa, o mapa de Walt Miller, que é o primeiro mapa, o mapa de 1507, é o primeiro mapa que traz o nome América, tá? Esse mapa, ele é o mapa mais caro do mundo, ele foi vendido pela Alemanha para os Estados Unidos, hoje está lá na Biblioteca do Congresso Nacional nos Estados Unidos. Aqui, ó, ele aparece aqui, ó, o primeiro nome, América, aqui é um pedacinho do mapa, só pra gente ver aqui, ó, América, justamente onde hoje é a Bahia. Aparece aqui a Bahia de Todos os Santos, não vai dar para ler aqui no livro, mas aparece escrito Sinus Santorum, uma coisa assim, que é a Bahia de Todos os Santos. Aparece o nome do rio Vaza Barris, o Monte Gordo, que é ali litoral norte. Então são nomes que já eram utilizados na cartografia em 1507. E é a primeira vez que aparece o mapa América, né? Que o Walt Miller, o autor do mapa, sugere então que, como Europa, África e Ásia eram nomes femininos, que se chamasse o Novo Mundo, né? Recém-descoberto. Na época se considerava que havia sido descoberto por Américo Vespúcio, porque Colombo morreu achando que tinha chegado na Ásia, né? Colombo, depois de 4 viagens, nunca entendeu que tinha chegado num novo mundo. Foi Américo Vespúcio que trouxe essa visão de que era um novo continente. Então o Walt Miller sugere chamar o nome do novo mundo de América, no feminino, em homenagem a Américo Vespúcio. E esse livro ele conta o desenvolvimento dos mapas. Olha que interessante esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ó, é um mapa ainda em TO. O leste ficava para cima, né, representando da onde nasce o Sol,
né? E a direção de Jerusalém, né? A cidade, né? A cidade sagrada para a cristandade, né? Então Jesus, né? O leste, aqui ó, o Estreito de Gibraltar, né? E aqui Jerusalém, né? Aí é uma cartografia toda falha, né? Toda limitada, mas você vê, vai dar para ver a Península Itálica, aqui ó, o delta do Rio Nilo, né? Aqui o Mar Vermelho, ó, desenhado de vermelho, tá vendo? É fantástico esse livro aqui, é a história dos mapas. É... aqui também, bom, aqui é muita coisa aqui, temos aqui também esse livro de história também, Através da Bahia, um livro um pouco raro. Aqui é uma edição da P55, fantástica, com foto de Rui Rezende na capa. E não sei nem se eu poderia falar isso, mas como eu reconheci, não foi ninguém que me falou, fui eu que reconheci. Aqui, ó, é o nosso querido, saudoso seu Eduardo, do Vale do Pati, indo levar a tropa de burros para a feira em Andaraí. E essa foto do Rui Rezende, belíssima, muito bem aplicada aqui, ficou muito bem, porque o senhor Eduardo realmente é um símbolo do tropeiro, que é um elemento muito presente nessa época e nesse livro. O prefácio é de Teodoro Sampaio, o grande Teodoro Sampaio, e o livro são as anotações do diário de von Spix e von Martius, né, que viajaram quase 3 anos pelo Brasil. Eles vieram na corte que acompanhou Leopoldina, mãe de Dom Pedro II, e eles viajaram o Brasil todo e vieram para a Bahia, entraram por uma região de Guanambi, no sudoeste, vieram e tal, até Cachoeira, Salvador, Cachoeira, não tinha 324, então era tudo Cachoeira, pegavam um saveiro para Salvador, né, que era a cidade da Bahia, né, chamava a Bahia. E na época Salvador chamava simplesmente Bahia, né. E depois de Cachoeira eles foram para Feira de Santana, quase morreram de sede no caminho, e de lá para Monte Santo para conhecer o Bendegó, e aí ele fala sobre o Bendegó. Tem várias passagens importantes aqui sobre o Bendegó, várias passagens sobre astronomia. Muito bom esse livro aqui também, tá? Só é um pouco difícil de achar, mas eu acho que eu tenho ele em PDF. Enfim, tem muita coisa aqui. Aqui também é um livro de Teodoro Sampaio, ó. Muito bom. Grande sábio baiano, um dos maiores sábios baianos. Essa versão ainda tá fechadinha, porque eu li a versão emprestado do meu amigo Osmar Feitosa. Depois eu comprei o meu, acabei nem abrindo ainda. Pois é, maravilha, muita coisa boa aqui. E é isso. Acho que aqui tem também uma coisa mais moderna, se quiser. Esse cara é bem polêmico, pessoalmente eu considero. Não vou tecer comentários aqui porque eu tenho uma péssima opinião a respeito desse senhor, mas ele é um revolucionário, ele está causando realmente uma grande revolução na astronáutica, né? E tem grandes qualidades assim nesse sentido. É muito interessante ler e entender o que está acontecendo. Então, é uma biografia desse senhor aqui, onde você passa a entender como funciona melhor os bastidores da astronáutica moderna, certo? É isso.